A história de Balaão está no livro de Números, capítulos 22 a 24. Naquele tempo, o povo de Israel estava avançando pelo deserto rumo à terra prometida. Eles haviam derrotado nações poderosas e a notícia se espalhava por toda a região. Um dos reis que mais temia Israel era Balaque, rei de Moabe. Ele sabia que o poder de Israel vinha de Deus e que não poderia vencê-los com espadas. Então, teve uma ideia: chamar alguém que pudesse amaldiçoá-los espiritualmente. E esse homem era Balaão. Ele não era israelita, mas reconhecia o Deus verdadeiro. Era conhecido como um profeta, alguém cujas palavras tinham poder. Abençoavam ou amaldiçoavam conforme sua boca declarava. Balaque enviou mensageiros até Balaão, oferecendo muito dinheiro e honras para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. E aqui começa o teste espiritual de Balaão. Porque nem sempre o inimigo vem com ameaças. Às vezes, ele vem com ofertas. Quando os mensageiros chegaram, Balaão pediu para que passassem a noite, pois ele consultaria o Senhor. Naquela noite, Deus falou com Balaão, e a resposta foi clara: não vá com eles, não amaldiçoe este povo, pois é povo abençoado. Deus havia dado uma ordem direta, mas no coração de Balaão a oferta ainda queimava. Ele queria obedecer, mas também queria o ouro, o reconhecimento e o prestígio de ser chamado por um rei. Os mensageiros voltaram a Balaque com a recusa, mas o rei não desistiu. Enviou novos emissários, ainda mais nobres, com promessas maiores. Dessa vez, Balaão respondeu algo revelador: mesmo que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia fazer nada além do que o Senhor me ordena. Mas ainda assim, ele pediu para passar mais uma noite e consultar o Senhor novamente, como se esperasse que Deus mudasse de ideia. E naquela noite, Deus permitiu que ele fosse, mas advertiu: vá com eles, mas fale apenas o que eu te disser. Deus permitiu, mas não aprovou. E isso é algo profundo. Nem tudo o que Deus permite é o que ele deseja para nós. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e selou sua jumenta para partir. Mas enquanto seguia o caminho, a ira de Deus se acendeu contra ele, porque seu coração não estava limpo. Deus enviou um anjo para ficar no caminho, com uma espada desembainhada. Balaão, distraído e cego espiritualmente, não viu o anjo, mas sua jumenta viu. A jumenta desviou-se do caminho, depois esmagou o pé de Balaão contra uma parede e, finalmente, deitou-se no chão. Irritado, Balaão bateu nela 3 vezes. Foi então que aconteceu algo sobrenatural. A jumenta falou. Sim, o animal abriu a boca e perguntou: por que você está me espancando? Balaão, tomado por surpresa, respondeu como se fosse algo comum: porque zombaste de mim. E naquele momento, Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor diante dele, com a espada na mão. O anjo disse: se a jumenta não tivesse se desviado, eu o teria matado. Balaão caiu de rosto em terra e reconheceu o erro. Mas ainda assim prosseguiu. Ele estava determinado a ir até Balaque, mesmo sabendo que o caminho estava errado. Ao chegar diante do rei Balaque, Balaão foi levado até um monte de onde podia ver o povo de Israel acampado. O rei esperava ouvir palavras de maldição. Mas quando Balaão abriu a boca, o Espírito de Deus o tomou, e ele disse: como amaldiçoarei aquele a quem Deus não amaldiçoa? Como pronunciarei mal contra quem o Senhor abençoou? Balaque ficou furioso. Tentou levá-lo a outro lugar, pensando que de outro ângulo talvez Balaão pudesse amaldiçoar. Mas todas as vezes Deus colocava palavras de bênção na boca do profeta. 3 vezes Balaque insistiu. 3 vezes Balaão abençoou Israel. E numa das profecias mais poderosas, Balaão declarou: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Uma profecia messiânica, anunciando Jesus Cristo, o verdadeiro rei que viria séculos depois.
Deus usou até mesmo um homem dividido entre a obediência e a cobiça para anunciar a vinda do Salvador. Isso mostra que ninguém pode impedir os planos de Deus, mas a história não termina aí. Mesmo depois de profetizar bênçãos, Balaão não abandonou o pecado do coração. Ele ensinou Balaque outra forma de derrotar Israel, pela tentação. Sugeriu que enviasse mulheres moabitas para seduzir os israelitas, levando-os à idolatria e ao pecado. E assim, o povo caiu. Muitos morreram pela praga que veio como consequência. Balaão, que poderia ter sido lembrado como um grande profeta, terminou morto em meio aos inimigos de Deus. Aquele que ouviu a voz do Senhor acabou derrotado pela voz da ganância. A história de Balaão é um espelho da alma humana. Mostra que não basta ouvir a voz de Deus, é preciso obedecê-la. Balaão tinha o dom, mas não tinha o caráter. Ele sabia a verdade, mas escolheu o lucro. Ele ouviu o chamado de Deus, mas deu ouvidos ao chamado do mundo. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes Deus nos alerta, envia sinais, até pessoas simples, como a jumenta, para nos mostrar que estamos errando o caminho. Mas insistimos. Hoje, Deus te convida a voltar ao caminho certo, a ouvir a voz dele, não só com os ouvidos, mas com o coração. Porque quem obedece à voz de Deus nunca se perde, mas quem tenta servir a dois senhores acaba sendo engolido pela própria escolha. Feche os olhos agora e diga comigo: Senhor, que eu nunca troque a tua vontade pelas ofertas do mundo. Que eu aprenda a reconhecer a tua voz e a segui-la com fidelidade. Fala comigo, até mesmo através do improvável, e guia-me no teu caminho de luz. Amém.